O país perdeu cerca de 117 mil alunos nos últimos 10 anos e, apesar de tanto se falar da falta de professores, nas escolas até há mais 9 mil docentes. Um estudo da Fundação Belmiro de Azevedo defende que a falta de professores dos últimos anos tem a ver com uma gestão ineficiente das escolas e dá pistas para o resolver. Escolas com poucos alunos, alunos sem professor a uma ou mais disciplinas. São problemas de desencontro entre oferta e procura. Professores é um recurso escasso, valioso, fundamental para o futuro do país. Mas se os utilizamos mal e se os distribuímos mal no sistema educativo, é natural que precisemos, obviamente, de mais professores. Nos últimos 10 anos, as escolas perderam cerca de 117 mil alunos e é no secundário que essa perda mais se acentua. Por outro lado, o sistema de ensino ganhou mais 9 mil professores. Para o estudo EduLog, feito pela Fundação Belmiro de Azevedo, o que torna os docentes um recurso escasso é a abertura de turmas e cursos com poucos alunos. 4 em cada 10 escolas têm menos de 15 crianças, 26% têm menos de 10 alunos distribuídos pelos diferentes ciclos de escolaridade. Falo fundamentalmente do ensino secundário e do ensino profissional. Há cursos que foram abertos que não têm alunos suficientes para funcionar. Se eu abro o curso, tenho que lá pôr o professor, nem que seja para 2 ou 3 alunos. O problema é que deveria ser mais rigoroso o poder de dizer que não. Entre as sugestões estão integração do primeiro e segundo ciclos, alterações do calendário escolar e aulas de 50 minutos, em vez das atuais de 45 ou 90. Se aplicássemos isto, nós ganhávamos mais 181 horários. A ideia é para compensar aqueles que não podem encerrar e que não devem encerrar, mas ir buscar aqueles que têm já condições mais favoráveis, tentar que haja alguma solidariedade entre regiões, entre concelhos e entre escolas. Tudo para ganhar tempo até que as medidas que o governo tem tomado produzem efeitos e que das universidades portuguesas saiam mais futuros professores. Temos connosco Cristina Mota, do movimento Missão Escola Pública. Bem-vinda, obrigado pela sua disponibilidade, antes de mais. Começava por lhe perguntar se concorda com as conclusões deste estudo e as justificações que dão para a falta de professores. Boa tarde, agradeço o convite. Relativamente a concordar, terei de analisar com um pouco mais de detalhe. Hoje estivemos, portanto, amanhã com aulas e ainda não avaliámos, portanto, todos os dados que aqui estão apresentados. Ainda assim, há números que nos chamam de imediato a atenção. Por exemplo, os 40% de escolas que indicam ter, portanto, um número abaixo do mínimo. Sim. Relativamente às turmas. Nós entendemos que certamente não dizem respeito a números de escolas, mas sim a números de turmas. Mas, de qualquer forma, ainda o iremos analisar. É um discurso que, de algum modo, nós já encontramos também presente, principalmente em pessoas que estão fora da escola, portanto, estão fora do terreno e que não conhecem a sua realidade. São estudos baseados apenas e só em números e que carecem de contextualização. Relativamente ao número de alunos... Mas como é que se faz um estudo desta natureza sem ter números? Isto tem de ter percentagens, não é? Para se aferir das quantidades, que no fundo é disso que trata, claro, falta sim. de alunos, falta de professores, é necessário mais horário escolar, devia haver menos cursos. Estamos a falar de quantificações. Claro que sim. O que eu digo que precisamos de contextualização é no sentido, e não o encontrei no estudo, por exemplo, o que acontece em determinadas zonas do país. Portanto, os valores são-nos apresentados de uma forma geral. Tivemos, segundo o estudo, portanto, uma diminuição do número de alunos na última década. No entanto, nos últimos 3 anos, este número veio a aumentar, principalmente nas zonas metropolitanas e onde, de facto, temos um número de falta de professores efetivos. Também no que diz respeito... Mas isso tem a ver com gestão, então. É para aí também que o estudo aponta, para uma ineficiente gestão do setor da educação. Eu não acredito que seja propriamente a questão da gestão, até porque a gestão tem que seguir muitas vezes as diretrizes. Quando David Justino se refere à gestão, refere-se, por exemplo, à autonomia que tem para dar autorização para se abrir, por exemplo, um curso profissional com um número abaixo dos 15 alunos. Aqui, de facto, é uma questão de gestão, mas é uma questão que está a ser bem aplicada quando tem lugar. E porquê? Porque nós temos, neste momento, uma escolaridade obrigatória que vai até aos 18 anos e nós precisamos de uma oferta educativa para dar resposta a esta
estas questões. E no que diz respeito a cursos profissionais, imagina uma escola que tem uma série de alunos que neste momento já tem 2 retenções e que precisa de uma outra oferta educativa, porque já se percebeu que aquela que está Aquela neste via de momento ensino até aos não 18 anos será sempre marcada pelo insucesso escolar e pela... Exatamente. Precisamos, portanto, de uma outra oferta educativa. Aliás, ela está prevista no Estatuto do Aluno. Ora, o diretor daquela escola entende por bem abrir mais uma turma, ainda que precise sempre da autorização de órgãos superiores. Portanto, diz respeito a essa questão relativamente às questões de gestão. Mas o que nós temos aqui em causa também são outras questões. Por exemplo, o estudo também refere que... Mas o David Justino falava disso, nos tais cursos técnico-profissionais, em que muitas vezes havia 2, 3 alunos, que depois, enfim, espalhados pelo território, não há professores que acudam justamente a esse proliferar de turmas com tão poucos alunos. Nós não temos turmas com 2 a 3 alunos. Temos turmas que poderão ter um nível abaixo, mas não certamente abaixo dos 10 alunos. Ainda assim, nós precisamos de ter resposta para estes alunos que, de facto, se encontram no sistema educativo e que nós precisamos de resposta para eles. No que diz respeito ao número de professores e os 9.000 que se diz que acrescentaram, falta, inclusive, fazer a conta relativamente aos 28.000 que nesta década, na última década, também abandonaram o ensino. E tem de ser para estes que se têm de dirigir as medidas e não procurarmos medidas como o aumento do número de alunos por turma ou diminuição da oferta formativa ou então a junção de ciclos procurando a monodocência, quando o que nós procuramos neste momento é aumentar a rentabilidade e as aprendizagens dos alunos. Nós precisamos de ter um discurso e de ter medidas que vão neste sentido, não no sentido de criar remendos, mas no sentido de criar medidas efetivas. E se nós não aumentarmos a atratividade da carreira, que passa muito longe, por exemplo, do aumento de alunos por turma, nós não vamos ter, portanto, resposta. E para já, no que diz respeito a estas medidas, centram-se muito a nível do primeiro e do segundo ciclo, que por enquanto, e segundo um outro estudo também, aliás, da mesma plataforma que foi divulgado recentemente, de Isabel Flores, no que diz respeito à reserva de professores à lupa, também indica que nós temos é de apostar em termos da formação, e formação a nível do terceiro ciclo e secundário. É aqui que nós nos temos que Aí centrar. faltam professores ou faltarão a prazo? Já faltam. Neste momento, nós, desde setembro, que nós, em determinados grupos de recrutamento, não temos um professor colocado a nível do concurso nacional e não temos professores para colmatar a questão das baixas que têm lugar por doença. Ora, é necessário termos aqui, de facto, medidas efetivas neste campo. Até porque... e como lhe disse, ainda precisamos de analisar com mais detalhe estes números. Quando se diz que nós temos turmas com abaixo do limite, certamente elas não estão nos locais onde temos a maior falta de professores, ainda que esta medida viesse a ser tomada. Mas era aí como referia à gestão, e eu parece-me que é esse tipo de gestão territorial que o estudo se refere. Uma má distribuição do corpo docente. Mas o corpo docente não se pode distribuir a nível do órgão de gestão. Repare, nós temos muito essa ideia e, aliás, também o estudo indica nesse sentido que nós temos um determinado número de professores e, consoante esse número de professores, faz-se a média relativamente ao número de alunos. Ora bem, partindo-se então do princípio que, tendo um professor, por exemplo, no Norte e faltando um professor em Lisboa, nós vamos buscar esse professor do Norte para aqui. Não, isso não vai acontecer. Nós temos, de facto, dentro das listas de professores não colocados, professores a Norte e noutras zonas. A questão é que não concorrem para onde há falta de professores. E tem de ser neste sentido que nós nós como temos é que se vai procurar dar a as volta a medidas. isso então? Porque se não houver uma política de atratividade, de puxar os professores onde eles são realmente necessários, a solução é formar professores de raiz para que eles então vão preencher as vagas. Às tantas ficamos com uma oferta de corpo docente sem fim, incalculável. Não é incalculável, nós temos uma falta de professores e é muito importante, Pedro, nós não voltarmos ao que aconteceu há uns anos atrás, na altura do ministro Nuno Crato, quando se disse que nós tínhamos professores a mais. E este estudo, de algum modo, veio criar indignação nos professores, justamente porque se aproxima bastante do discurso de então. Ora, nós não temos professores a mais. Nós temos professores que neste momento estão a diminuir em termos de número de professores formados e não temos atratividade na carreira que faça com que, o que acontecia há uns anos atrás, os professores se desloquem para as zonas onde efetivamente existe falta de professores. Onde são necessários. Exatamente. E essa atratividade passa pela questão salarial, pelas questões de organização das escolas.
passa desde já por questões salariais e de condições também de carreira, por exemplo, em termos da sua progressão, que neste momento se encontra limitada e tendo um limite de vagas para aceder a determinados escalões, esperamos que em breve, e as questões deviam estar centradas justamente aqui na revisão do Estatuto da Carreira Docente que está anunciada e que nós não verificamos de facto aqui evoluir nesse sentido, é aí que nós temos de procurar as respostas. E como o Pedro disse muito bem, se nós não criarmos de condições de atratividade que outras temos, é aqui que se tem que centrar. Nunca aumentar o número de alunos por turma, porque isso ainda vai certamente afastar mais os professores da profissão e criar situações nas escolas que em nada vão ao encontro das aprendizagens dos alunos. Muito bem. Obrigado pela sua presença neste jornal, Sra. Professora. Obrigada. Boa tarde. Boa Obrigado. tarde.